Então a gente vai falar aqui agora sobre os 3 princípios da proteção radiológica, tá? Como está mostrando aqui no canto, eles estão inseridos na portaria 453, né? E estão nos RD6 também, tá? Não mudou nada, tá? Na verdade são 4 princípios, que é a prevenção de acidentes, só que para a radiologia, nessa matéria, só interessa esses 3, tá? Então nós temos aí o triângulo, né, da proteção radiológica, na qual a base é a justificação, tá? E nos lados nós temos a otimização e temos limitação de dose, tá? Então vamos falar sobre todos eles, tá bom? Vamos aqui. O primeiro é a justificação. Nenhuma prática envolvendo exposição à radiação ionizante deve ser adotada a menos que produza benefício suficiente para os indivíduos expostos, né, para a sociedade ou para o ambiente, de forma a compensar o detrimento por ela causado. Está escrito aqui embaixo, custo-benefício, tá? Então o que quer dizer isso daí? Quer dizer o quê? Que a gente não pode usar radiação se não for realmente ter um benefício. Ou seja, a gente só pode usar a radiação se não houver outra alternativa, tá? Então, esse princípio da justificação diz o quê? Que você só pode usar a radiação se realmente for compensar o detrimento, né? Ou seja, o mal que ela pode causar, né? Ou seja, aquele famoso caso dos faixas, né? Lá na chama de peixe, né? Pô, quebra pra mim aí, tô com dor no joelho, faz aí pra mim. Isso aí é contra lei, né? Ou seja, infringe o princípio da justificação, tá? Outra coisa também, aqui choca com tudo que a gente vê hoje, né? Aquele negócio de qualquer coisinha raio-x, qualquer coisinha tomografia, qualquer coisinha outros exames, então choca, né? Não, como pode dizer assim, não é permitido fazer essas coisas, né? A gente só pode usar a radiação realmente se não houver outra alternativa, tá bom? Então, ou seja, nós temos que prestar atenção no custo-benefício de usar a radiação. Próximo princípio, princípio da otimização, tá? Então esse princípio da otimização diz o que, ó? As doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposição devem ser mantidos tão baixo quanto razoavelmente execuível. Ou seja, a otimização ele é a prática do princípio ALARA, que é tão baixo quanto execuível, ou seja, tão baixo que você puder fazer, né? Então, ou seja, você só pode estar fazendo radiação, né, se tiver uma real necessidade, e se fizer, você tem que deixar as doses baixíssimas, tá? A gente tem aqui, ó, as recomendações de como otimizar essas doses, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Usar limitador de campo, ou seja, cones, cilindros, diafragma e colimadores, né? Hoje em dia, com a modernidade dos aparelhos, no caso o DR e o CR, a gente quase não usa mais isso, né? Por quê? Porque hoje a gente pode recortar, pode imprimir, né? Essas coisas todas. Porém, nós temos que colimar. Aqui, ó, colimador. O que é colimar? Vocês foram para o hospital e vocês viram que quando a gente aperta o raio central, fica aquele amarelão, né, com aquela cruz no meio. Então, se você vai fazer um raio-x de ombro, você tem que focar só no ombro. Se você vai fazer um raio-x de mão, você tem que deixar somente na mão. E aí você vai colimar aquelas estruturas para que fique aparecendo somente a mão ali do paciente, tá? Lembrando que colimação, né, ela é o que? Você delimitar o campo de radiação, tá? Qual é a vantagem da colimação? Com a colimação, você vai deixar a imagem mais nítida, mais definida e
e você vai diminuir a radiação espalhada. Tá? Você vai diminuir, tá? Não é deixar nula, não é acabar, mas você diminui, tá bom? Ali, ó, continuando. Usar o campo de radiação menor possível, suficiente para cobrir a área de interesse. Se é raio-x de mão, você vai pegar somente a mão, você não vai pegar punho, antebraço, cotovelo, tá bom? Usar saiote bombífero e protetor de gônadas, né? Então, ou seja, você vai usar, né, o famoso avental de chumbo. Esse avental de chumbo, ele serve principalmente quando vamos realizar exame no leito, né, quando a gente precisa segurar um paciente que não é colaborativo. Então você tem que usar para você não pegar a radiação espalhada e a radiação principal, né? Então você vai ter que usar eles aí para evitar que a radiação chegue em você. Olha só que bonito agora. Evitar repetição de exames, né? Evitar repetição de exames, ou seja, dominar as técnicas corretas para que não precise estar repetindo esses exames. Esse daqui, usar ecrãs testificadores, a gente vai falar em outro momento, porque são dos aparelhos antigos, tá? A gente está falando de aparelho da era digital, né? Os digitalizados e os digitais, tá? Realizar manutenção no sistema de processamento, né? Ou seja, para que não precise estar repetindo exame porque perdeu uma imagem, né? No caso, hoje a gente faz os exames, eles ficam armazenados na nuvem, né? Para assim que precisar não ter que estar refazendo de novo o exame, tá? E olha só o último, que eu falei para vocês na aula passada, usar sempre o KV maior que o MAS, né? Para que isso daí? Vocês lembram que o KV é o poder de penetração da radiação, né? É o poder de penetração da radiação. E o MAS, quanto mais MAS, mais tempo de exposição nós temos no paciente e, consequentemente,